como aquece o coração. Vamos abrir então no 5º livro do Novo Testamento, Atos. Temos Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos. Hoje iremos finalizar uma minissérie de sermões expositivos no livro de Atos, com o título, ou teve o título esta série, O Som da Igreja. O Som da Igreja. Nós já estudamos, baseados no livro de Atos, no capítulo 6, uma igreja que serve serviço em unidade para o avanço da palavra de Deus. Também já estudámos há 2 domingos atrás, no livro de Atos, no capítulo 13, especificamente, que uma igreja deve estar envolvida no avanço da missão, no avanço da palavra de Deus. Toda a igreja bíblica e saudável é uma igreja missionária. E nós olhamos para o exemplo da igreja em Antioquia. E porquê esta série? Porque nós queremos cada vez mais e melhor, à luz da palavra de Deus, aplicando-a mesmo aos nossos corações, às nossas vidas, ser esta igreja. Esta igreja que serve em unidade com a diversidade de dons para o avanço da palavra de Deus. Uma igreja missionária que investe nas missões locais e através também de nós para as nações. Tudo isto centrados naquilo que é o mais importante e prioritário e fundamental para nós. A proclamação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus. Mas não apenas queremos ser uma igreja que serve, não apenas queremos ser uma igreja envolvida na missão que Deus nos confiou. Nós sabemos que não podemos fazer nada pelas nossas próprias forças. E para sair algum poder de nós, nós temos que depender do Espírito Santo. Então por isso hoje vamos falar sobre uma igreja que depende da oração. Depende da oração, porque depende do poder do Espírito Santo. Por isso, o som da igreja, serviço, oração e missão. A igreja deve estar envolvida no serviço, na oração e na missão para o avanço da palavra de Deus. É a igreja quem continua a missão de Jesus Cristo aqui na terra. A missão não é da igreja. Apenas o Senhor Jesus Cristo nos chamou e nos separou com o propósito de continuarmos por meio do seu Santo Espírito que está em nós, fazer avançar o seu reino aqui na terra. A igreja é quem Deus escolheu para continuar a própria missão de Jesus Cristo até aos confins da terra. É por isso que o livro de Atos destaca o mesmo. É por isso que o livro de Atos tem a passagem, por exemplo, no capítulo 12, versículo 24, diz assim: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Este versículo é um resumo perfeito de toda a ideia central do livro de Atos. É por meio da igreja que a palavra avança e se multiplica pela ação do Espírito Santo através da mesma. E isto tudo em meio a perseguições, em meio a prisões, em meio à oposição. A palavra continuava a avançar, a igreja continuava a crescer e a missão continuava a ser cumprida unicamente pelo poder do Espírito Santo. E é esta a igreja que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós queremos ser. Nós queremos que este som seja audível através das nossas vidas. O som do serviço, o som da oração, o som da missão. E sabemos que será assim se formos uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque o destaque no livro de Atos não está para a igreja. O destaque não é para o homem.
O destaque é para o poder do Espírito Santo através do homem, através da igreja. Então, se queremos, na verdade, alcançar a fidelidade no cumprimento da missão que Jesus Cristo nos confiou, se queremos, na verdade, como igreja, permanecer fiéis para a glória de Cristo Jesus, então nós temos que inevitavelmente depender dele. Sem comunhão com Cristo, não é possível o cumprimento da missão. Não é possível. Sem comunhão com Cristo, não é possível sair poder de nós. É por isso que o diabo faz com que fiquemos demasiados ocupados, até com coisas boas, até com coisas santas. Mas faz que nós fiquemos demasiado ocupados para não termos essa comunhão, a independência com Jesus Cristo. E eu estou a falar da oração. E eu estou a falar deste tempo em que meditamos na palavra de Deus, alimentamos a nossa alma. Isto é comunhão. Comunhão com Cristo é ouvir a palavra de Deus e é falar com Deus. O som da igreja, além do serviço e da missão, isto é muito bom. É o que nós fomos chamados a ser como discípulos de Jesus Cristo, servos e estarmos envolvidos na sua missão aqui na terra. Mas isto não pode ser alcançado sem oração. E ativismo não é sinónimo de piedade, necessariamente. Há muitas igrejas cheias em atividades. Isto não significa piedade, nem significa comunhão com Jesus Cristo, necessariamente. Nós queremos ser uma igreja em dependência, em comunhão com Jesus Cristo. Então, para isso, devemos ser uma igreja que ora. Uma igreja que ora. Porque era este mesmo som, o som do serviço, o som da missão e o som da oração, que era conhecido e era audível, era palpável na vida de Jesus Cristo. Reparemos o seguinte. Deixem ali, eu vou apenas ler para vocês. Não têm que acompanhar-me a abrir, ainda que eu amo ouvir o barulho das Bíblias, e já vão ter a oportunidade de o fazer. Mas Marcos 1, versículo 35, eu vou ler para vocês. Reparem o exemplo de Jesus Cristo. De madrugada, antes do nascer do sol. Ainda bem escuro, diz o texto. Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Antes do serviço, antes da missão, oração. Oração. Nós temos que acreditar, igreja, e esta é para a minha própria alma, primeiramente, e para todos nós, que a melhor coisa que nós podemos fazer pelo nosso cônjuge, a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos, a melhor coisa que nós podemos fazer pela igreja, a melhor coisa que nós podemos fazer pelo reino de Deus é estarmos sozinhos com Deus. Esta é a melhor coisa. Nós queremos mesmo nisto. Porque nós falamos e pregamos. Mas nós queremos nesta verdade. Porquê que então, nas nossas igrejas evangélicas, fala-se tão pouco sobre oração? Porquê que há tão poucos sermões e livros escritos sobre oração? Quando é que foi a última vez que tu participaste numa conferência bíblica sobre ensinar como orar? Uma coisa é aquilo que nós dizemos, outra coisa é aquilo que nós praticamos. Como alguém disse, e eu sinceramente, como não sei quem foi, porque nem o Google ajuda aqui, alguns atribuem a frase a Martim Lutero, outros atribuem a frase a Martin Luther King. Eu não sei, acho que é o melhor. Ser cristão sem oração é tão impossível quanto permanecer vivo sem respiração. Ser cristão sem oração é tão impossível quanto permanecer vivo sem respiração. E eu diria,
ser igreja sem oração é tão impossível quanto permanecer vivo sem respiração. Sabe, o nosso maior problema não é a completa falta de oração. Isso seria facilmente identificável. O nosso maior problema é a pouquíssima oração. Não é a completa falta de oração. É a pouquíssima oração. Reparem o que disse Bounds no livro sobre oração que ele escreveu, um dos muitos que ele escreveu sobre oração. Passo a citar. Assim, deparamos com um dos males gritantes do nosso tempo. Talvez de todos os tempos. Pouca ou nenhuma oração. Desses dois males, talvez orar pouco seja pior do que não orar. Orar pouco é um faz de conta, uma desculpa para aliviar a consciência, uma farsa, uma ilusão. O pouco valor que atribuímos à oração é evidente pelo pouco tempo que dedicamos a ela. E nós vemos exatamente o oposto no exemplo da igreja no seu começo no livro de Atos. Exatamente o oposto. Era uma igreja que se dedicava e muito à oração. É por isso que saía poder dela. É por isso que ela fazia avançar o reino de Deus aqui na terra. Porque era uma igreja que dependia da oração. Vamos ver isso? Como eles faziam? Atos capítulo 4, então, do versículo 23 ao 31. Amados irmãos e visitas, se vocês estão em condições, por favor, coloquem-se em pé para ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca do nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois, nesta cidade, eles de facto se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E, quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Podem sentar-se, obrigado. Primeiramente, nós vemos claramente, através do exemplo aqui na igreja no seu começo, a igreja que depende, ora a Deus. Uma igreja que verdadeiramente depende de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo, ela se dedica à oração. Ela se dedica à oração. Este é o som que sai através dela. Oração. E reparem como esta igreja dependia da oração. Primeiramente no versículo 23 até o versículo 28. Eles oravam confiantes no governo soberano de Deus. Vou voltar a repetir. Eles não oravam de qualquer maneira. Eles oravam confiantes no governo soberano de Deus. Vejamos então isto com maior detalhe. Versículo 23.
depois de soltos. Bem, chegamos aqui, o que é que aconteceu antes? Muitos de nós não sabemos, ou não estamos lembrados. Chegamos aqui depois dos apóstolos Pedro e João terem ido ao templo na hora da oração. Isto está em Atos, capítulo 3, logo no primeiro versículo. E ali no templo, na hora da oração, eles curaram um homem aleijado de nascença. Vocês lembram-se dessas famosas palavras do apóstolo Pedro? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te em nome de Jesus de Nazaré. E este homem foi curado. Depois Pedro, aproveitando, obviamente, depois deste grande sinal, deste grande milagre, as multidões que estavam ali correram para os apóstolos, para Pedro e para João. E Pedro, aproveitando a admiração do povo, o que é que ele fez? Não fez mais curas. Ele aproveitou para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o propósito dos sinais e milagres é exaltar a palavra de Cristo, é autenticar a palavra de Cristo, a mensagem dos apóstolos, porque essa é a maior necessidade de todos os homens, é a salvação da sua alma. A cura terrena dura apenas umas décadas, talvez 80 anos, 90 anos como máximo, mas a cura da alma é eterna. Então Pedro e João, quando a multidão veio até eles, não realizaram mais milagres. Aproveitaram, porque foi para isso que Deus concedeu este milagre e sinal, para lhes pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Apontar para Cristo. E nós vemos isso em Atos capítulo 3 e depois Atos capítulo 4, os versículos anteriores àqueles que nós lemos, diz-nos que os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus ficaram muito incomodados. Porquê é que eles ficaram muito incomodados? Porque curaram o aleijado? Não. Reparem o que é que levou os líderes religiosos daquele tempo a ficarem incomodados. O capítulo 4 nos diz, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus Cristo a ressurreição dentre os mortos. Era a pregação dos apóstolos que os deixava incomodados. Então o que é que fizeram os líderes religiosos? Prenderam Pedro e João e depois de os ouvirem, e além disso, quando foram interrogados pelas autoridades, novamente Pedro e João aproveitaram para pregar, anunciar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que só há salvação nele. Esta é a mensagem principal. Esta é a mensagem principal que tu estás aqui e necessitas de ouvir. Para o perdão dos teus pecados, tu tens que crer em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Ele se fez homem, se encarnou para viver uma vida perfeita, para se tornar teu representante perfeito, para poder morrer na cruz, para pagar o preço da dívida dos teus pecados por meio do derramamento do seu sangue, para que através do seu sangue a ira de Deus fosse retirada de ti, porque ela foi despejada nele. E ao terceiro dia ele ressuscitou e todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Crês tu nisto? Esta é a mensagem mais importante. É a mensagem que os apóstolos repitam constantemente. Às autoridades, às multidões. Eles aproveitam para pregar, mas eles recebem forte oposição. Eles recebem fortes ameaças das autoridades religiosas daquele tempo que os proíbem de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é que eles dizem? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vocês podem fazer connosco aquilo que vocês desejarem. Mas eles cheios do Espírito Santo, e o Espírito que o Senhor nos tem dado é um Espírito de coragem para testemunhar sobre Ele. Eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E saíram e continuaram anunciando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que chegamos aqui a este versículo. Ao versículo 23. Depois de soltos, eles foram grandemente ameaçados, mas foram soltos. Claro, porque eles estavam a causar uma grande admiração no povo. E as autoridades tinham receio que o povo se virasse contra eles. Por isso é que os soltaram. Não é porque quiseram ser bonzinhos, está bom? Soltaram e reparem, eles foram para os seus companheiros. Em algumas traduções está parentes. O sentido é único de pertença. Está a falar dos discípulos, está a falar da igreja.
Amados irmãos, nós devemos sentir na igreja, este é o meu povo, esta é a minha família, este é o meu lugar. É aqui que eu quero estar. É isto que nós devemos sentir. Tal como os apóstolos. E reparem por favor, versículo 23, à continuação, e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Tudo, resumindo, no versículo 18 do capítulo 4. Reparem, e chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Foi isto. O que é que eles fizeram? A primeira coisa que fizeram, versículo 24, reparemos, ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus. O que foi o primeiro que fizeram? Oraram. Correram para Deus. É isto que nós devemos fazer em momentos de necessidade. Em momentos que sentimos tentação ao medo, independentemente de qual seja. Inclusive nós, igreja, que vivemos dias perigosos no meio de uma geração corrompida e perversa, o cancelamento do cristianismo. O que devemos dedicar-nos a fazer é o mesmo que a igreja fez desde o início. Orar. Orar. A nossa arma é a oração. A nossa arma é a oração. A nossa confiança está em Deus, não está em nenhum líder político. Nós só temos um Messias e esse Messias não é César. Esse Messias é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não nenhum César desta vida. Todos juntos elevaram a voz a Deus. De maneira unânime oraram. Foi uma oração congregacional. A congregação orou. Os que estavam ali reunidos oraram juntos. A oração congregacional é como uma só voz quando o fazemos na mesma fé, quando o fazemos no mesmo propósito e quando o fazemos no mesmo espírito. É uma só voz. E eu sei que vocês já se dedicaram à oração neste culto, porque eu vinha a assistir à transmissão online enquanto vinha a caminho, ou de caminho, da Missão Batista na Venda do Pinheiro. É por isso que nós concluímos as nossas orações com amém. Vocês sabem o que é que significa amém? Amém é uma palavra de origem hebraica. Significa o seguinte: assim seja, ou verdadeiramente, ou é certo, é seguro aquilo que está a ser orado, ou eu concordo. Então, a ideia fundamental desta palavra, quando nós usamos, está relacionada com firmeza, com certeza, com confiança. Quando dizemos amém no final de uma oração, não estamos simplesmente a dizer que terminamos a oração. Não, não. Nós estamos a afirmar, assim seja, concordo com esta oração e confio que Deus é fiel e verdadeiro para a cumprir. É isto que significa amém. Então, igreja, sabendo isso, olhando para este exemplo, nós devemos orar mais e melhor nos nossos encontros. Eu digo orar melhor, não basta orar mais. Não basta orar mais, há que orar melhor. O que é oração? É importante entendermos isso. E eu sei que sai um pouco da ênfase que Lucas quer dar. Lucas não está aqui preocupado a explicar o que é oração. Mas eu sinto que há muita confusão. Que nós não sabemos o que é oração. E eu sinto porque há inúmeras indefinições de oração. E elas nem sempre são corretas. E nós cremos nelas. Nós cremos nela. Estas indefinições de oração eu retirei do livro Oração do Ministério 9 Marcas. Eu não sei se já está em português, eu creio que sim. É um pequeno livro, como eles têm várias séries, sobre oração. Eu retirei daí. Reparem algumas definições de oração, que nós usamos também. Orar é falar com Deus. Então nós dizemos, simplesmente, fala com Deus como falarias com o teu melhor amigo. Não é necessário aprender a falar com Deus, apenas fala. Isto é verdade? Por que é que Jesus Cristo ensinou os discípulos a orar? Continuemos. Orar
outra definição de oração. Orar é pedir algo a Deus. E por isso é que muitos no meio evangélico dizem isso. Orar é pedir algo a Deus e tratam a oração como um decreto, como uma exigência de que Deus faça o que queremos que Ele faça. Ou seja, que Ele é o nosso... a pessoa que está a orar, peço desculpa. Nós queremos que Deus seja o nosso gênio da lâmpada para conceder os nossos desejos. E mais, até lutamos com Deus até que Ele nos dê aquilo que desejamos. E até dizemos, se Deus não responde às nossas orações, então Deus está a dificultar as coisas com o intuito de ver o quanto queremos aquilo porque oramos. E o que temos de fazer é exigir o que queremos dele. Precisamos mencionar o que queremos e precisamos reivindicar isso. Será assim? O que eu vejo que Jesus Cristo nos ensinou a orar é: seja feita a tua vontade. Mas nós entendemos a oração como um cumprimento dos nossos desejos, da nossa vontade. Mas orar é alinhar a nossa vontade com a de Deus. Ou seja, o que é que queremos dizer com isso? Orar não diz respeito a obter algo de Deus, nem a fazer que Ele haja. Ele sabe tudo o que tu precisas e já decidiu se te vai dar isso ou não. Oração, na verdade, só diz respeito ao alinhamento da tua vontade com a dele. Oração diz mais respeito sobre ti do que de Deus. A oração, o foco da oração não somos nós. O foco da nossa oração é Deus. Não somos nós. E nós temos uma ideia de uma mistura de todas estas ideias sobre oração. E nós não nos podemos contentar com uma definição qualquer de oração. Nós precisamos da correta definição de oração. Porquê? Porque a interpretação errada sobre o que é oração, inevitavelmente, vai nos conduzir a uma aplicação errada. Oramos mal. Porque entendemos mal o que é oração. É por isso que eu quero que pensemos de uma maneira simples e quero deixar isto mais simples, usando a definição sobre o que é orar, retirada de um livro de Gary Miller sobre oração. O livro tem o título Clamar o Nome do Senhor, uma teologia bíblica da oração. Uma teologia bíblica da oração. O livro é basicamente uma resposta à pergunta: o que é exatamente a oração? E Miller, ao longo do livro, ele busca o fio comum que tece todos os exemplos de oração das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E ele cria uma definição bíblica específica, porém abrangente, sobre o que é oração. A sua conclusão é tão simples como esta. Tomem nota, por favor. Orar é clamar a Deus para que Ele cumpra a sua promessa. Orar é clamar a Deus para que Ele cumpra a sua promessa, a sua palavra, a sua vontade. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Reparem como os apóstolos fazem isto mesmo. A igreja reunida em oração faz isto. Vamos lá ao versículo 24. Como é que eles oram? Reparem como começa a oração. Versículo 24, parte final. Juntos, todos juntos, elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Paremos por aqui. Eles oram olhando e contemplando para Deus. Eles clamam a Deus como o Criador de tudo no céu, na terra e no mar. Ou seja, o que eles estão apenas a confessar é aquilo que Deus é. Ele é o soberano. E como é o soberano de tudo, porque é o Criador de tudo, e é Ele quem age em todas as coisas, e todas as criaturas pertencem a Ele, porque são obra das suas mãos. E tudo subsiste pela sua palavra. Eles oram com foco em
Deus, a primeira coisa a que se dedicam é a adorar a Deus. O foco em Deus. Quão rápido somos nós para pedir? Quão lentos para adorar a Deus? E ter o nosso foco na oração, na pessoa, no carácter de Deus. Continuem a olhar agora para os versículos 25 e 26. Reparem que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Esta oração ela está cheia de boa teologia. Reparem que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi. Eles estão a citar o Salmo 2. É uma citação direta, esses dois versículos, o versículo 25 e 26, do Salmo 2, do versículo 1 e 2, os dois primeiros versículos do Salmo 2. Estão a citar diretamente na oração. Eles atribuem a autoria deste Salmo a Davi. Mas eles não dizem que foi Davi o autor deste Salmo. Realmente, a quem eles dão destaque como o autor deste Salmo é o Espírito Santo. Que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi. Então eles reconhecem a Deus como o Criador, eles reconhecem a Deus como o soberano, eles reconhecem a mão de Deus em todas as coisas, na terra, no céu, no mar, e eles reconhecem a Deus como o autor das Escrituras, da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua carta, ele que estava nesta oração, ele diz o seguinte, e eu vou ler para vocês. Aqueles que estão a tomar notas, por favor, tomem nota de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Eu usei este texto recentemente, na semana passada, num acampamento no qual eu fui convidado a pregar. Me pediram para pregar sobre porque é que devemos confiar na Bíblia. E eu usei este texto, o testemunho do próprio apóstolo Pedro. Reparem, sobre as Escrituras. Versículo 21. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De modo... Peço desculpa, o versículo... Estou a ler mal, está bem? 2 Pedro 1, 21. Não é 1 Pedro. Diz assim a palavra de Deus agora sim. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Nunca, jamais, qualquer profecia está a falar das Escrituras, da transmissão, da revelação da palavra de Deus que nós temos de Gênesis a Apocalipse. Jamais alguma profecia foi dada por vontade humana. Os humanos não são os autores, eles foram apenas instrumentos. Inspirados inteiramente pela vontade de Deus, movidos, diz Pedro, pelo Espírito. A ideia aqui da palavra no original, movidos, no grego, é levados, carregados, como se fossem carregados ao colo por Deus. A palavra era também, naquele contexto, usada para descrever os navios levados pela força do vento. E a metáfora aqui de Pedro é que os autores da Escritura, os profetas, levantavam as suas velas, mas era o Espírito Santo que soprava nelas para conduzi-los na Escritura dos textos sagrados, movidos pelo Espírito Santo. Nós temos que crer que a palavra de Deus, cada palavra é a própria palavra de Deus. A Bíblia, as Escrituras, são a palavra de Deus. Não é que as Escrituras contêm a palavra de Deus. Isso é uma heresia. A Bíblia é a palavra de Deus, de maneira verbal, cada palavra, de maneira plenária, toda a palavra, e ela é inerrante, sem erro. É isso que nós queremos. E reparem, eles oram com a confiança na palavra do Senhor. O que é que aprendemos aqui? O que é que isto tem a ver com a oração?
diante das circunstâncias, das ameaças, eles não interpretavam as circunstâncias. O que é que eles faziam? Eles olhavam para as circunstâncias não pelos seus próprios sentimentos, não pelo aquilo que viam, mas através das Escrituras, daquilo que conheciam de Deus e da palavra de Deus e de aplicar a palavra de Deus aos seus próprios corações. E isso se mostrava nas suas orações. É desta maneira que nós devemos de orar. Eles lembram-se daquilo que Davi escreveu 970 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. No livro de Salmos, Salmo 2. E aqui é uma descrição da rebelião dos povos e dos governantes do mundo contra Deus e contra o seu ungido, o Messias, contra Jesus Cristo. Tal como agora, no seu contexto, nas suas circunstâncias, os apóstolos e a igreja no começo estavam a enfrentar. Estavam a enfrentar oposição. Estavam a enfrentar perseguição. Estavam a enfrentar prisão. Por causa do nome de Jesus Cristo. Por seguirem a Jesus Cristo. E por falarem a palavra de Cristo. É por isso que eles destacam isso. Eles estão-se a lembrar que isto já tinha sido profetizado pelo próprio Davi, por inspiração divina. Então eles estão a confiar no governo soberano de Deus, mesmo através de homens maus que estavam a produzir sofrimento a eles. A nossa confiança na oração deve estar também no governo soberano do nosso Deus sobre todos e em todas as coisas. Reparem que a sua confiança estava em Deus, reconhecendo as ações dos homens pelas quais os homens eram responsáveis, judeus e gentios, juntos, aliados, Herodes, Pôncio Pilatos, os judeus, os romanos, todos conspirando, porque Deus já tinha profetizado que seria assim, rejeitando e matando, crucificando a Jesus Cristo. Mas tudo isto, apesar deles atribuírem esta responsabilidade aos homens, eles reconheciam que era pela providência de Deus em todas as coisas. Onde é que vemos isso? Versículo 28. Para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Vocês repararam que eles mencionam as ações dos homens pecaminosas contra o ungido? E obviamente eles estavam aplicando isso com as ações dos líderes religiosos contra eles, todo o cancelamento, todas as ameaças, toda a oposição, toda a perseguição. Mas eles reconhecem aqui que isto vem do próprio Deus, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizeram. O homem é indesculpável pelas suas ações, mas Deus, na verdade, é o soberano sobre todas as coisas e sobre todos. É na sua providência que ocorre todas as coisas. Nada acontece na tua vida, na minha vida, e os apóstolos, a igreja desde o início reconhecia isso, nada acontece fora da soberania do Senhor. Então nós podemos ter esta mesma confiança. Independentemente daquilo que tu estás a passar, tu podes confiar que se isto está a ocorrer na tua vida, isto vem pela providência do Senhor, conforme Ele já predeterminou. Não há maior confiança do que essa para nós descansarmos, para nós sermos consolados e para nós dedicarmos-nos à oração. Porque sabemos a quem estamos a recorrer é aquele que tem tudo nas suas mãos. Até o nosso pior dia. Até o nosso pior dia. E os apóstolos reconhecem aqui o maior exemplo em que a responsabilidade humana serviu a providência divina para a nossa salvação, através da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. A responsabilidade humana, homens maus, judeus e gentios, crucificaram Jesus Cristo,
mas tudo isso fazia parte do plano redentor de Deus. Se há algo que acontece de mal nas nossas vidas, por favor, tenham a confiança que isso faz parte do plano de Deus para a tua vida. Faz parte do plano de Deus para a tua vida. Talvez tu não podes entender, não podes compreender todas as coisas, mas confia no governo soberano de Deus em todas as coisas e sobre a tua vida. E é desta maneira que eles oram, reparem, não apenas confiados no governo soberano de Deus, mas também, versículo 29 e 30, conscientes da sua necessidade de coragem para anunciar a palavra. Reparemos, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. Algumas traduções não têm servo, têm o teu santo filho Jesus, porque a palavra dá para traduzir-se como servo ou como filho, mas sabemos que se refere à mesma pessoa, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles eram conscientes da sua necessidade de coragem para continuarem a missão, para continuarem a anunciar a palavra de Deus. É interessante que eles não pedem, reparem, eles não pedem para serem livres da perseguição. Eles não pedem para serem livres da prisão. Eles não pedem para serem livres do martírio. Eles pedem coragem para continuar a missão que Jesus lhes tinha confiado. O seu foco estava em Cristo, na vontade de Cristo. Eles buscavam primeiramente o reino de Deus. Amados irmãos, é assim nas nossas vidas. É assim nas nossas orações. Deveria de ser. Deveria de ser. E como igreja, o nosso foco tem que estar em Deus e na missão que nos foi confiada. E devemos ser conscientes da nossa necessidade que só podemos realizar pelo poder de Deus através de nós, por meio do seu Santo Espírito. E que dependemos do seu Espírito para termos coragem, ousadia, para fazer avançar a palavra de Deus. E tudo isto na confiança no poder de Deus através de nós. É por isso que eles no versículo 30, eles falam e mencionam enquanto estendes a mão para curar e realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo Filho Jesus, ó servo Jesus. Feitos extraordinários está a falar de prodígios, está a falar de maravilhas. Isto ocorreu na era apostólica dos verdadeiros apóstolos. Aqueles que viram a Jesus Cristo ressuscitado e foram comissionados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Na era apostólica, no começo da igreja, é isto que vemos no livro de Atos. E principalmente através dos apóstolos unicamente. Há sim outros casos extraordinários, em situações excepcionais, mas os sinais, os milagres, os feitos extraordinários aconteciam por meio dos apóstolos no começo da igreja para autenticar, confirmar a mensagem dos apóstolos. A mensagem das boas novas, das boas notícias sobre quem é Jesus Cristo. E o que ele fez para reconciliar homens e mulheres pecadores com Deus para todo sempre. Por toda uma eternidade. E reparem o que é que acontece quando uma igreja depende de Deus, depende do poder de Deus, ora com esta confiança, descansa no governo soberano de Deus, clama por poder. O que é que acontece? Poder sairá desta igreja. Versículo 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Uma igreja que depende de Deus, uma igreja que ora, o que é que acontece? Olhem o resultado. Deus fortalece a igreja que depende nele. Deus fortalece
capacita a igreja que depende dele. Quando terminaram de orar, o lugar que estavam reunidos tremeu. Isto é um sinal para todos que confirmava que Deus tinha ouvido e respondido às suas orações. Por isso é que o lugar tremeu. E reparem o que aconteceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olhem o resultado de ficarem cheios do Espírito Santo aqui. Reparem o resultado. Não é rodopiar. Não é imitar sons de animais. Como nós vemos em muitos vídeos no YouTube. O resultado de terem ficado cheios do Espírito Santo, passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Este é o destaque ao longo de todo o livro de Atos. Encontra-se na ação poderosa do Espírito Santo na igreja. É Ele quem enche a igreja, cheios do Espírito Santo, capacitando a igreja, fortalecendo a igreja e usando a igreja para os seus propósitos. E a manifestação de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, de uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma vida marcada por obediência à grande comissão de anunciar a Jesus Cristo a todos os homens. Anunciar a palavra de Deus. Essa é a característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que depende dele em oração é uma igreja que Deus fortalece. Deus fortalece a igreja que depende dele. E fortalece para fazer avançar a palavra de Deus aqui na terra. Passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. A igreja, nós somos fortalecidos quando confiamos no governo soberano de Deus e dependemos dele em oração para continuarmos a anunciar a sua palavra a todos os homens. Esta é a mensagem do livro de Atos. A igreja é fortalecida quando confia no governo soberano de Deus e depende dele em oração para continuar a anunciar a sua palavra a todos os homens. Nós queremos ser esta igreja. Na confiança e na prática. Nós queremos continuar corajosamente e fielmente a anunciar a Cristo a todos os homens. Esta é a nossa missão principal. Amados irmãos, algumas aplicações ao terminarmos. Nós devemos, quando somos tentados ao medo, quando as circunstâncias estão difíceis e nós não sabemos, eu não conheço o presente de todos e também eu não conheço o meu amanhã, nem conheço qual será o amanhã desta igreja, desta nação. Eu não sei. Mas independentemente daquilo que aconteça, devemos correr para Deus. Devemos correr para Deus em oração. É isso que fez a igreja desde o seu começo. A coisa mais importante na vida cristã é dependência em oração no soberano Deus. E é certo que nós ouvimos no nosso meio, ouvimos até na nossa igreja, nos círculos em que nós andamos, ouvimos muito para dependermos da palavra. Estes círculos reformados. Ouvimos muito para dependermos da palavra, mas ouvimos muito pouco para dependermos do Espírito Santo. O grande pecado da igreja é não... Um dos grandes pecados da igreja moderna, hoje em dia, é não clamarmos diariamente pelo poder do Espírito Santo. Para a nossa igreja crescer na fidelidade a Deus, nós temos de orar como se a nossa vida dependesse disso. E deixem-me dizer, ela depende. Ela depende. Ontem, eu e a minha família, no nosso dia de folga, fomos à praia, à costa da Caparica. O tempo não estava muito famoso. Fomos mal aconselhados por um diácono, mas deixemos isso passar. O mar estava agitado. A bandeira estava amarela. Com precaução, eu entrei na água com a minha filha de apenas 9 anos, a Laura. Obviamente, ela queria entrar na água comigo,
E ela queria muito a adrenalina nas ondas. Mas ela estava com medo das ondas. Ela estava com medo das ondas. E a primeira coisa que ela me disse foi: Pai, segura a minha mão. Segura a minha mão. Ela esteve ali comigo todo o tempo, por vários minutos, no meio das ondas, enfrentando cada uma das ondas, agarrada à minha mão. Ela pediu a minha mão e ela permaneceu a segurar na minha mão. Na verdade, era eu que estava a segurar nela. E ela o fez como a sua vida dependesse disso. E na verdade dependia. Na verdade dependia. Ela confiou mais na minha força que a força das ondas. Toda a filha é assim, olha para o pai como herói, não é? Mas, amados irmãos, me fez lembrar que nós também devemos ser assim como filhos de Deus. Devemos mais confiar na força de Deus do que na nossa própria força. E para isso temos que pedir e depender dele, do seu poder, da sua força. Temos que ser uma igreja que oramos. Porque, amados irmãos, amada igreja, nós não conseguimos controlar aquilo que acontecerá amanhã. Não conseguimos. Não conseguimos controlar a oposição, as dificuldades, as respostas das pessoas ou o futuro da nossa igreja. Mas sabemos quem segura tudo nas suas mãos. E como tal, confiantes nele, devemos ser uma igreja que constantemente depende dele em oração. Vamos fazer aquilo que a igreja de Atos fez neste momento para concluir este sermão. Vamos orar. Cada um no lugar onde estiver, se tiveres possibilidade, eu sei que com as cadeiras é difícil, mas se tiveres possibilidade de joelhos, orar, clamar ao Senhor, aplicando esta palavra à tua própria vida, também rogando pela nossa igreja, para que o poder de Deus se manifeste, para que possamos ser uma igreja em que este som seja audível, o som do serviço, o som da oração, o som da missão. E vamos clamar a Ele, confiantes no seu poder, para que Deus nos continue a usar para fazer avançar o seu reino aqui na terra e fazer anunciada a sua palavra a todos os homens. Vamos dedicar-nos agora